Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e Egder. Olá, meus irmãos da Web Rádio Amparo. Uma honra para nós, Eric e Egder, estarmos aqui contando um pouco da nossa história, da nossa vida e do nosso ministério. E a gente quer começar bem lá do início, né? A minha mãe, nós somos em 3 irmãos, né? Minha mãe nos criou sozinha. E aí, para sustentar a gente, ela tinha um trailer de lanche num bairro chamado Bairro Faria, aqui em Paciência, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí ela ficava a madrugada toda ali, né, fazendo lanches, vendendo ali nesse trailer. E a gente, para poder aguardar, né, a saída, enfim, para não ficar ali ocioso, a gente jogava bola, né, num campo que tinha atrás do trailer, né, um campo, uma quadra. A gente ficava ali chutando bola até da hora que a gente tinha que ir embora. E determinado dia, determinada madrugada, minha mãe foi assaltada por 2 jovens, né? Que a minha mãe entregou a lata de ervilha que continha ali os trocados, enfim, eles muito nervosos, né? E aí, quando foram voltar para o carro, viram que essa lata só tinha R$16, né? E voltaram muito nervosos, né? Já furiosos, e indagaram minha mãe questionou que só tinha aquilo ali. Eles deram um tiro na perna do cara que trabalhava com a minha mãe, do amigo da minha mãe, e deram outro tiro no peito da minha mãe. Só que aquela arma, ela acredito que por eles serem, né, jovens, enfim, estarem nervosos, a arma engasgou. E a partir daquela madrugada ali, né, a minha mãe entrou em contato com meu pai. Eles decidiram que a gente iria para Itaperuna, que é a cidade de origem, cidade natal da minha mãe. É interior do Rio de Janeiro, né? Por ser uma cidade pequena, a gente imaginava que, né, daria para, minha mãe e meu pai imaginaram que daria para se criar com menos violência, né? O que ocorre é que lá, né, na cidade de Itaperuna, né, a gente conseguiu sim uma guarida, né, na casa dos parentes da minha mãe até um tempo, até 6 meses, 3 meses, aliás. E o meu pai, assim, deu uma esquecida no sentido financeiro da gente nessa época, né? Então a gente ficou um pouco meio que desguarnecido. E aí, depois que a gente não tinha como ajudar nada na casa dos parentes da minha mãe, a gente foi, né, procurar nosso rumo. A mãe alugou uma casa, sem poder pagar o aluguel também, a gente teve que sair. E aí que começa a via crucis, né, que a gente ficou um tempo, né, morando nas ruas de Itaperuna, há mais ou menos uns 3 meses, né, aí você imagina, 3 crianças, né, na época 10, 9 anos, a gente ali pedia nas padarias, nas lanchonetes para poder comer, e dormia assim debaixo de marquise, na rodoviária, enfim. A gente até se apertava ali para poder. A minha mãe ficava acordada e a gente ficava ali bem grudadinho no outro para poder não passar muito frio, né? Enfim, passou-se o tempo e o Conselho Tutelar acabou nos monitorando ali nas ruas de Itaperuna, na cidade interior, muito vazio, até 10 horas da noite já não tem ninguém na rua, né? E ocorre que eles abordaram minha mãe e falaram: olha, eles precisam, não podem ficar no relento, precisam ir por um abrigo. Minha mãe, no dia seguinte, já combinou com o Conselho Tutelar e a gente foi para um abrigo. E esse abrigo era de regimento católico, né? Era um regimento católico. E um detalhe é que antes a gente era da Igreja Universal, a gente até já frequentava aqui no Rio de Janeiro, enfim. Passamos a frequentar mesmo já em situação de rua lá, Itaperuna também, Universal. E quando a gente vai quando nós vamos pro abrigo, a gente tem esse choque de realidade lá, né? As crianças tinham uma rotina, né, da catequese, tinha uma rotina das orações, né? Enfim, a gente estranhou muito aquele início, mas com o passar do tempo, né? E aí um detalhe é o seguinte: a minha mãe nos deixa lá e ela volta para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, né? Porque até então ela não conseguia trabalhar porque
tinha que cuidar da gente. Então ela retorna ao Rio, a gente fica lá em regime de internato nesse orfanato. Mas, como tudo Deus tem um plano, né? A gente foi catequizado lá, né? Meu irmão e eu, os mais velhos, o meu irmão mais novo, tivemos a catequese e começamos a frequentar as missas. E aí que Deus nos pesca, né? Ali na realidade da missa, né? A gente consegue frequentar aos domingos e perceber que há uma beleza ali na liturgia, a música, né? Nos atraía muito. E a gente até, quando era equipes, né? Que não tinham muito, assim, a beleza mesmo no tocar, no cantar, a gente não curtia muito não. A gente ficava lá no final do banco, da missa, e aí a gente só ia para frente mesmo quando era um domingo do mês que tinha um rapaz lá que cantava muito bem, tocava muito bem, e aí a gente ficava encantado ali com o tocar daquele ministro de música, tanto que a gente decide, né? Olha, vamos aprender um instrumento. Eu aprendo violão, falo, meu irmão, você aprende canto, e ele, né? A gente começou a sonhar esse plano, né? Esse plano de Deus. E aí a gente mais para frente começa a trabalhar já com a ajuda desse orfanato, né? Que lá tinha um programa de menor aprendiz, e a gente consegue ganhar o nosso dinheirinho, trabalhar e comprar o primeiro instrumento, né? Eu comprei meu violão, ainda comprou um tantã na época que o dinheiro dava, e posteriormente ele vendeu o tantã e começou a fazer aula de canto. E aí a gente começa a nossa adolescência ali, né? Toda a realidade da crisma, os retiros, né? Aquilo foi formando a gente enquanto ministros, né? Enquanto pessoas mesmo, né? Que a gente tem essa realidade do jovem ali, dos retiros, da crisma e dos encontros, né? Formativos, Escola Paulo Apóstolo, o grupo de oração, enfim. E aí a gente começa a fazer missões ali, né? Na região de Itaperuna, onde eles nos chamavam. A gente ia, eu e meu irmão, né? Um cantava, outro tocava. E a gente ia, né? Atender os grupos de oração, os encontros menores, né? Fomos ali começando bem de baixo, né? Assim, bem pouquinho, catequese, né? A gente servia nos encontros de catequese, e depois viriam as missas, né? Quando a gente já tinha, né, uma noção maior de liturgia. E assim, a Itaperuna pra gente foi toda uma formação, né? Porque a gente fica em Itaperuna de 10 a 18 anos, né? Infância e juventude lá, né? Então a gente tem muito orgulho de dizer, né, que somos de lá também, porque realmente um solo muito sagrado, né? Padre Roger, Padre Renato, né? Canção Nova, Rede de Evangelização de lá, enfim, toda a nossa formação vem dessa cidade chamada Itaperuna, né? Tivemos o Padre Reitor mesmo, né, do orfanato, ele pegava muito no nosso pé com relação ao estudo, né? Eu lembro de uma noite que eu estudava à noite e queria meio que sair da aula para poder tocar, né, na igreja. E aí eu fui, ele me encontrou lá, ele falou assim: você está pensando que o violão vai te dar futuro, menino? Você tem que estudar e tudo. E assim, aquilo me marcou muito, porque era um prazer meu ficar tocando lá na igreja, no grupo jovem e tudo, mas ao mesmo tempo, né, não podia faltar aula, né, para poder fazer isso. Então as palavras do Padre Marco Antônio, né, que até hoje a gente segue, né, meio que de longe, o ministério desse Padre abençoado que nos orientou muito no nosso início ali, na nossa juventude, que é tão importante, né, que a gente estava numa base ali sem a nossa mãe, enfim. Aquilo ali para a gente foi primordial, essa figura paterna do Padre Marco. E aí a gente começa
justamente a aprender as coisas de Deus, ter experiências de encontros de efusão, batismo no Espírito, dons de línguas, enfim, toda essa realidade da renovação carismática que nos formou, E aí é o seguinte, a gente já naquela época já tinha desejo de compor, de cantar, mas era muito pouco trabalhada, o nosso início, E aí ocorre que a gente começa a também ter esse querer, de compor músicas e tal, e lá já começam a sair as primeiras canções, a gente começa a escrever algumas coisas, mas como também lá não tinha essa realidade do festival, que mais para frente a gente viria a experimentar, aquelas canções ficam gravadas, ficam guardadas. Mas a gente tem certeza que o compositor, ele é tudo que ele viveu, ele é tudo que ele escuta, ele é tudo que ele consome, são as pregações que ele escuta, as homilias que ele escuta. Então, naquela época já o nosso HD já vinha sendo preparado para mais para frente a gente colocar, externar, tudo aquilo que a gente viveu lá em Itaperuna, Então, nessa parte de Itaperuna, dessa fase dos episódios, Itaperuna tem essa parte importante. Essa fase de Itaperuna é a fase da nossa vida formativa, formativa, também de dor, também de separação da nossa mãe. Ela posteriormente a isso ela vai voltar a Itaperuna, ela volta, nos busca lá do orfanato, a gente começa a se estabelecer, porque aí ela já tem uma condição financeira, e a gente também, e a gente começa a viver a realidade de trabalho, enfim. E aí a gente vem volta para o Rio de Janeiro com 18 anos. E aí a gente começa a, nesse sentido, viver a nossa vida aqui no Rio, de uma realidade um pouco diferente, claro, porque a realidade do Rio de Janeiro é diferente do interior. O interior, lá em Itaperuna, por exemplo, é uma realidade que você vive muito com mais afinco, são realidades de muitos retiros, muitas formações. Aqui no Rio tem sim, mas é uma realidade um pouco fria, no sentido de ter atrações para o jovem, Então é mais do jovem querer decidir fazer o caminho de Deus, ou aproveitar outras coisas, Nesse sentido a gente começa a estranhar um pouco, as decisões, enfim, a gente tinha o querer de ir para a missa, de participar dos grupos e tudo, mas não via aquilo como sendo uma realidade muito comum a todos, Então, meio que remando contra a maré. Quem vai a história escrever, é sempre Deus e sempre foi você. Não dá pra explicar o amor, chega sem avisar, escolhi te esperar e vi que é muito bom poder te
do céu, saber que é amor, você e eu. Não há lugar pro medo enquanto alguém acreditar que o maior segredo de um sorriso é amar. É sempre Deus quem vai a história escrever. É sempre Deus e sempre foi você. Sempre foi você. Não dá pra explicar o amor, chega sem avisar. Escolhi te esperar e vi que é muito bom poder te amar. Se dar sem ter que resistir, ter alguém pra cuidar, um presente do céu, saber que é amor, você e eu. 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 Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e Egder. Sobre os nossos trabalhos lançados, foram 7, né? 7 músicas até agora, né? Estão disponíveis no YouTube, no Spotify, todas as plataformas streams, né? Mas como somos compositores, né? E aí nosso ofício de compositor levamos a sério no sentido de realmente ser menos intérpretes, né? Então os lançamentos demoram a acontecer, logicamente também pelo fato de lançar uma música hoje ser um pouquinho caro, né? Uma música de qualidade, as gravações e todo o processo envolve mais recursos, mas sempre que dá a gente tem lançado. Inclusive a última canção foi lançada esse ano de 2024, chama-se Ele Vai Até Você, uma participação especial aí de um amigo nosso, Gabriel Xavier, que é uma grande, boa revelação da música católica aí que vocês merecem conhecer. Então, Ele Vai Até Você é o último lançamento, mas temos também a música Caminho da Eucaristia, a música Homem do Altar, né, hino oficial da Arquidiocese vocacional, aí, um hino vocacional da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Temos também uma música para casais, né, chamada Sempre Foi Você. Temos uma música também com um artista de São Paulo que a gente gravou em feat também, chamada Vi o Amor, né, e outras que vocês podem conferir ali no nosso canal do YouTube, Spotify e todas as mídias aí, streams do Eric Egder. Esses são os nossos trabalhos. O amor de Deus é infinito por você. Vai além da linha do horizonte do que os olhos podem ver. Se foi até a cruz, no fundo do poço vai Jesus até você. Não há clamor sem cura, pedido sem resposta. É Deus que tudo muda, que nunca vira as costas para um filho ferido. Faz todo o sacrifício por amor. O amor de Deus é infinito por você. Vai além da linha do horizonte do que os olhos podem ver.
vai Jesus até você. Não há clamor sem cura, pedido sem resposta. É Deus que tudo muda, que nunca vira as costas para o filho ferido, faz todo o sacrifício por amor. Pedido sem resposta. É Deus que tudo muda, que nunca vira as costas para o filho ferido, faz todo o sacrifício por amor. Não há clamor sem cura, pedido sem resposta. É Deus que tudo muda, que nunca vira as costas para um filho ferido, faz todo o sacrifício por amor. Por amor. Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e Egder. Sobre os nossos desafios, né? Os desafios encontrados aí ao longo da missão. Nós temos aí, contando rapidamente, aí mais de 20 anos de missão, né? Nós vamos fazer 40 anos ano que vem, né? Os gêmeos, né? Logicamente. E ao longo desse tempo, realmente 40 anos, né? Ano que vem, nós estamos pensando em fazer aí uma edição especial aí com músicas ligadas ao número 40, né? 40 anos no deserto, 40 anos, 40 dias, 40 noites aí que Jesus orou né, no monte, enfim. Tem inspirações aí para que a gente possa também falar um resumo da nossa história com a música, né? Da nossa vida, e também parafrasear com a própria Bíblia, né? Com a própria Palavra de Deus. Os desafios realmente de viver, né, de conciliar o nosso desafio humano e não deixar interferir, talvez, não deixar interferir é difícil, né, mas não deixar que as dificuldades da vida, né, anulem a nossa missão, né, mas lembrando que nós somos humanos, nós temos erros, nós lidamos com as nossas dificuldades, né, pessoais e com as nossas famílias, né. E a dificuldade que tem realmente não conciliar o ministério com a vida, porque é uma coisa só, de fato, mas lembrar que o Senhor, Ele quer tirar da nossa vida algo que o ministério que a gente exerce vai servir ao povo. Então, como diz aquela canção, né, que o nosso cansaço, né, a outros descansem, não só falando de sofrimento, de dor, não, mas as alegrias, né? Que nós, como compositores, nós cantamos a nossa vida, nós escrevemos a nossa vida também. Então os desafios o desafio sempre é conciliar, né, as dificuldades e não deixar que elas, né, interfiram ou que elas abafem ou anulem o ministério, né? O ministério deve caminhar com a vida, né? Deve caminhar com a dor que a gente traz, né? Com a dor que às vezes traz a própria vida, mas também a alegria. Isso tudo a gente compõe, isso tudo a gente deixa nas nossas ministrações, a gente partilha em testemunhos, né?
maior desafio realmente é viver uma vida só, né? Não viver uma vida dupla, de fingindo ser, né, um ministro que não tem dificuldade, né? E sim um ministro que, apesar das dificuldades, acredita na palavra de Deus, que diz que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, o Senhor nos dá a cruz, mas Ele também nos ajuda a carregá-la. O Senhor me elegeu no seio de minha família, o menor dentre os irmãos, pastor das ovelhas feridas, mas com amor me olhou e viu em mim valor, pôs brasa em minha boca, santificou minhas mãos. No altar do mistério eu me prostrarei, me ungirás, o profeta, sacerdote, rei. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo, em memória de ti. E com amor me olhou e viu em mim valor, pôs brasa em minha boca, santificou minhas mãos. No altar do mistério eu me prostrarei, me ungirás, um profeta, sacerdote, rei. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo, em memória de ti. Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e Egder. Sem dúvida, o spoiler que eu já falei aqui, né, sobre os projetos novos, né, seria essa questão mesmo dos 40 anos que nós vamos fazer, né, daqui a pouquinho. Então a gente pensa em fazer uma edição de canções com essa temática desse número tão simbólico da Palavra de Deus, né? Esse é realmente uma curiosidade aí que a gente quer mostrar aí em música, né, em projetos. E brevemente a gente vai estar expondo isso nas redes sociais, vai estar partilhando com vocês, né? Já começamos a estudar para trazer algo sólido, né? E quem sabe aí também, além das canções, não trazer algo em conteúdo aí na internet para a gente partilhar junto.
Outras curiosidades é que nós, além de músicos católicos, nós somos professores, né, de educação infantil, então as nossas músicas também são feitas, muitas delas, para o público infantil. E uma curiosidade é que nós somos também animadores infantis, né, recreadores, musicalizadores infantis. Então, o público infantil é um público que amamos também a servir, né, e não só dentro da igreja, né, mas especialmente fora como professores. Pelas mãos do sacerdote, o céu se revela a nós. O pão e o vinho erguidos, em corpo e sangue se faz, e o coração ao céu elevado caminha rumo à comunhão, e o peito que aguarda Jesus habitar em templo se torna pro Cristo morar no coração. Um templo de carne é Deus que se dá em alimento. Na comunhão é o céu que se abre, mistério de um amor perfeito. Sacerdote, o céu se revela a nós. O pão e o vinho erguidos, em corpo e sangue se faz, e o coração ao céu elevado caminha rumo à comunhão, e o peito que aguarda Jesus habitar em templo se torna pro Cristo morar no coração. Um templo de carne é Deus que se dá em alimento. Na comunhão é o céu que se abre, mistério de um amor perfeito. Deus que se dá em alimento aos seus, é prova concreta que existe céu. O humano e o divino, pequeno e o maior, na Eucaristia se tornam um só. É Deus que se dá em alimento. Na comunhão é o céu que se abre, mistério de um amor perfeito. No coração, um templo de carne, é Deus que se dá e que se dá em alimento. É o céu que se abre, mistério de um amor perfeito. Mistério de um amor perfeito. Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e Egder. Me permita partilhar uma história aqui que resume bem a minha relação e a do Eric com a nossa vida, né, e com a nossa missão. No início, o Eric dizia que nós estávamos, né, em situação de rua, né, vivemos aí um tempo em situação de rua, depois fomos para esse abrigo católico, e um tempo antes disso tudo acontecer, enquanto
tentávamos trabalhar, né? A gente corria atrás, né? Nessa cidade a gente vendia picolé, era muito comum fábricas de picolé, porque a cidade era muito quente. Então já tínhamos uma rotina aí de um bom tempo pegando picolé para vender, né? Como a cidade era muito quente e os bairros eram muito espaçados, ou seja, tinha que andar muito, né? Para vender os picolés. Então era a rotina que eu e Eric, cada um pegasse, né, um carrinho de picolé com 50 picolés, né? Quando tudo desse certo, os dois voltava no final do dia com os 50 picolés vendidos cada um. Ocorreu que depois de muito tempo vendendo, uma semana inteira, a cidade muito quente, eu fiquei com a perna assada, né, machucada, né? E deu febre, no outro dia eu não consegui levantar de tanta dor, né? E febre, normal, né? Criança. E aí o Eric me acordava para fazer isso aí, vamos vender picolé. Quando ele viu que eu estava com febre, ele viu que eu não ia ter condições de sair. E aí ele resolveu fazer o seguinte, ele falou, não, fica aí que hoje eu vou pegar os 100. Hoje eu pego os 100 picolés e fica aí descansando. E eu naquela dor, ele saiu, um pouquinho depois eu falei, poxa, mas para ele vender esses 100 picolés, ele vai precisar andar mais e provavelmente ele não vai conseguir sozinho. Eu acordei, lavei o rosto, peguei uma faixa, amarrei na perna que estava né, machucada e fui, encontrei ele no caminho. E falei, não, se você não vai precisar, não vai pegar 100 picolés, nós vamos fazer isso juntos. Um bom resumo, né? E quando eu conto, fico até emocionado, porque essa ação, né, me reverbera até hoje, né? Nós, como tendo, às vezes, umas dificuldades da vida, a gente lembra, né, que a amizade e o poder que o Senhor derramou sobre nós, de realmente ter um coração animado, um coração de prontidão, mesmo diante das dificuldades, ele nos dá essa força, né, que é a nossa amizade, o amor pela missão, o amor pela música. E é isso, né, essa mensagem de que se precisar, nós vamos estar juntos sempre, né? E isso aí com certeza é uma fonte de inspiração para as nossas canções, né? Essa história reverbera, tem muito tempo, mas reverbera na nossa vida até hoje, né? Se precisar vender os 100 picolé um pelo outro, nós vamos fazer. Se precisar caminhar um pouquinho mais pelo outro, a gente vai fazer. Então é isso aí que é uma das forças da nossa missão. A amizade e o amor que a gente tem um pelo outro e pela evangelização. Vamos ser a voz que clama no deserto, o sal e luz. Em meio a este mundo somos o agora de Deus. Em nós verão que a igreja é viva na comunhão dos santos e Maria. Somos o agora de Deus. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Só temos o hoje para ser a diferença nesse mundo e lembrar que a juventude não é o futuro, somos o agora. Vamos ser a voz que clama no deserto, o sal e luz. Em meio a este mundo somos o agora de Deus. Em nós verão que a igreja é viva na comunhão. Somos o agora de Deus. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Se formos o que nós nascemos pra ser,
incendiaremos o mundo. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Se formos o que nós nascemos pra ser, incendiaremos o mundo. Temos o hoje para ser a diferença neste mundo e lembrar que a juventude não é o futuro, nós somos o agora. Só temos o hoje para ser a diferença neste mundo e lembrar que a juventude não é o futuro, nós somos o agora. Nós somos o agora. Nós somos o agora. O agora de Deus. O agora de Deus. O agora de Deus. Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e Egder. A inspiração para cada canção sempre nasce de uma necessidade de compor o que o povo de Deus, né, o que o Senhor está falando no nosso coração. Homem do Altar foi uma motivação da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, em inspirar os padres, né, uma esperança na vocação, inspirar o povo de Deus a orar pelos padres, e aí nasceu, né, uma inspiração vinda de uma homilia de um padre, e depois passou pela uma busca, um estudo bíblico, né, sobre a pessoa do sacerdote, como o que a Bíblia fala sobre a pessoa do sacerdote, a vocação a qual nós somos chamados também, né, e aí nasceu, né, a música Homem do Altar, né. Uma outra inspiração que temos ali também a música Sempre Foi Você, foi uma inspiração sobre um noivado, né, que eu e o Egder, né, estava passando, então queria fazer essa música aí para minha noiva, né, e aí nasceu a música Sempre Foi Você, uma música que fala de esperar em Deus, que o Senhor, né, ele rega, constrói o amor entre duas pessoas. Vi o Amor foi uma outra canção inspirada na passagem de Coríntios, né, onde fala que o amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, né? Essa passagem tão linda na carta de São Paulo aos Coríntios, né? Também é uma linguagem figurada, né? Se o amor e a esperança fossem uma pessoa, né, caminhando por aí, qual seria o resultado desse encontro, né? Qual seria a conversa desses dois personagens? É bem interessante a visão que nós colocamos essa canção. Caminho da Eucaristia é uma outra canção nossa que fala sobre o caminho que o pão e o vinho fazem para chegar até ser o corpo e o sangue de Cristo, e o caminho que o nosso coração faz até ser a morada de Jesus, né? Basicamente, esses dois caminhos aí em que o homem e Deus, né, o humano e o divino, fazem até se encontrar. A outra canção que nós temos é o Agora de Deus, né, inspirado aí na passagem do Papa Francisco aqui, que na verdade ele parafraseia o São João Paulo II, que também parafraseia Santa Catarina de Sena, dizendo que os jovens não são o futuro, são o agora de Deus, né? E aí uma canção jovem, uma canção animada, e nós tivemos a alegria aí de fazer para a juventude também. Uma outra canção chamada Coração de Cristal, né? Uma canção específica feita para Aline Venturi, né? E ela diz sobre a história dela com o filho dela, né? Que tem uma especificidade de saúde chamada osteogênese imperfeita, né? Que são ossos de vidro. Então nós compusemos essa canção aí especificamente para o filho dela, e aí tem uma história muito bonita, né? Que acaba sendo também em comum com outras pessoas, porque a linguagem da pedra e da rocha, da fragilidade, da força,
também se encaixa em nosso dia a dia. E outras canções aí que nós compusemos, que você pode conferir lá a história. A gente pode fazer aí num canal aí nosso aí, a gente pode falar as histórias, que a gente adora falar as histórias das outras canções. Rocha, ora cristal, flor que desabrocha em meio ao vendaval. Incontáveis foram vezes em que reconstruído te vi. Se quebras, tão logo refazes. Coração que vive fora de mim. Vai com medo mesmo, deixa Deus te conduzir. Os teus pés estão seguros, o amor te mostrará por onde ir. Ora és rocha, ora cristal, flor que desabrocha em meio ao vendaval. Incontáveis foram vezes em que reconstruído eu te vi. Se quebras, tão logo refazes. Coração que vive fora de mim. Pode voar, meu Pedro, vai com medo mesmo, deixa Deus te conduzir. Os teus pés estão seguros, o amor te mostrará por onde ir. Pode voar, meu Pedro, vai com medo mesmo, deixa Deus te conduzir. Os teus pés estão seguros, o amor te mostrará por onde ir. Vi o amor e a esperança caminhando juntos sobre o jardim. E com semblantes alegres falavam da vida e o que havia em mim. Sobre o segredo o amor partilhou, como tudo na cruz começou. De tal maneira Ele nos amou, entregando a si mesmo, era o plano de amor. E para a humanidade não se esquecer, se perder a fé e a esperança,
vou permanecer. O amor tudo suporta e crê, tudo supera e alcança. Mesmo que falte a esperança, o amor nunca morrerá. Sobre o segredo, o amor partilhou, como tudo na cruz começou. De tal maneira Ele nos amou, entregando a si mesmo, era o plano de amor. E para a humanidade não se esquecer, se perder a fé e a esperança, vou permanecer. Suporta, tudo crê, tudo supera e alcança. Mesmo que falte a esperança, o amor nunca morrerá. O amor tudo suporta, tudo crê, supera e alcança. E mesmo que falte a esperança, o amor nunca morrerá. Programa Amparo Especial. Hoje com os cantores Eric e gente, Egder. nós nos despedimos de vocês, agradecendo ao espaço da grande Rádio Amparo, Silvio Júnior, todos os amigos aí que mantêm essa rádio, que motivam, que divulgam a rádio. Façam o mesmo, por favor, porque veículos, né, da palavra de Deus, veículos da evangelização devem ser cada vez mais propagados, né, como essa rádio maravilhosa, que, como diz, bem diz o nome, ela serve também de amparo, de sustento para muitos, né? Ela serve de evangelização para muitos. Então, divulguem, ajudem e orem, sobretudo, né, por essa rádio, pelos que mantêm e pelos que fazem essa programação maravilhosa aí, da Rádio Amparo. Amigos, a mensagem que a gente quer deixar para vocês na palavra de Deus mesmo é que vocês fortifiquem os seus joelhos, né? Sustentem as suas orações para os dias difíceis, para os dias bons. Em todos os dias o Senhor está nele, né? Então, na própria palavra que eu proclamei aqui agora, também diz: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. O nosso Deus, ele nos dá ânimo com o Espírito Santo. A cada dia ele renova as misericórdias dele para conosco, né? E nos diz que está conosco. Então, tomai ânimo, ouvintes da Rádio Amparo, tomai ânimo. Essa é a nossa mensagem. Eric e Egder, as nossas redes sociais, só digitar Eric e Egder, qualquer uma delas é esse mesmo arroba. Então nos vemos ali e por aqui na Rádio Amparo. Deus abençoe.